domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo os internautas com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para mais uma escola dominical virtual. Quero agradecer aí as curtidas, os compartilhamentos e os comentários. Os comentários enriquecem muito o professor. De coração agradeço a todos vocês. E hoje nós vamos com a lição de número 9. Arrependimento, o caminho para o reavivamento. Então nessa lição nós vamos procurar de maneira bem prática colocar para o professor e para o aluno o que é um arrependimento, o que é um reavivamento, para que nós possamos compreender e aí nos ingressar numa melhor maneira de servir a Deus, para que nós possamos realmente sermos participantes da mesa do Senhor Jesus. Texto áureo: aparte-te do mal e faz o bem, e terão morada para sempre. Salmo 37, versículo 27. A verdade que vamos aplicar nesta lição: sem o firme compromisso com a palavra de Deus, nenhum avivamento se mantém. A introdução: o espírito renovador começa com a proclamação da palavra. Quando a lei foi lida, produziu uma profunda convicção da necessidade no coração dos que ouviram. O povo arrependeu-se de seus pecados e submeteu-se ao Senhor. Os tópicos que vamos estudar nesta lição: mostrar, destacar e identificar. O objetivo da primeira parte da lição, do 1 a 3, mostrar quais foram as atitudes para que houvessem um reavivamento. Nós que estamos acompanhando essa lição desse trimestre, que é uma lição riquíssima. Eu digo sempre, é um seminário. No final dessa lição, as pessoas que quiserem adquirir seu certificado, vai me mandar uma fotografia através do meu e-mail, e lá no meu site tem as maiores informações para que você possa está enviando aí o seu endereço, para que você possa estar adquirindo aí um certificado de conclusão desse seminário, que é enfrentando os desafios com oração e perseverança. Então nós vamos agora, nesse primeiro ponto, mostrar para os nossos alunos, para os nossos internautas, quais foram as atitudes para que houvesse o reavivamento. Então, tudo para acontecer é preciso que antes se faça alguma coisa de maneira que venha a ter resultado. Atitude para o reavivamento. O capítulo 9 do livro de Neemias nos mostra que após a festa, o povo de Israel se reuniu para realizar um dia nacional de confissão. Veja, meus queridos, que é interessante que nós viemos acompanhando nessa lição. Na lição passada, nós vimos que eles fizeram uma grande festa, onde todos comeram, beberam, fartaram, enviaram presente, enviaram comidas para aqueles que não tinham, e agora vão se reunir para um dia nacional de confissão, onde as pessoas vão fazer uma alta análise de sua vida, da maneira que eles estão procedendo, para agora confessar a Deus os seus pecados e voltar ao marco inicial dos seus antepassados. Então, meus queridos, essa lição, eu vou falar alguma coisa aqui nessa lição, mas eu quero dizer aos professores: eu aproveito esse canal para dizer muitas coisas que eu não diria ensinando uma escola na igreja local, porque eu estou sob a submissão do líder que está acima de mim, e eu preciso caminhar de conformidade com a ordenância da liderança.
Então eu falo alguma coisa aqui que talvez você não deva falar na sua igreja, você vai criar problema, né? Então nós vemos, o que nós vemos nesses últimos dias? Eu vou fazer aqui um parente aqui para que vocês possam entender. Nós vemos que os pastores querem que o membro da igreja confesse o pecado para a igreja para determinar a penitência. Eu vou ensinar a maneira correta, mas se alguém já achou isso na Bíblia, passe aí no rodapé aí, nos comentários, faça um comentário aí. Não tem problema, você pode discordar, certo? Aquele ponto que eu estiver errando, eu vou voltar atrás e vou consertar, você vai estar me ajudando. Mas é que nós vemos hoje, nós não passamos muitas vezes de uma igreja católica onde o padre recebe as pessoas lá no seu confessionário, onde elas confessam seus pecados e ele dá ali uma penitência. E na igreja evangélica não está sendo diferente, sem base bíblica, com uma diferença: o padre é mais responsável, ele não passa os problemas para outras pessoas. E as nossas igrejas, apesar que hoje vem sofrendo algumas modificações, até porque algumas pessoas andam processando seus pastores. E aí, por exemplo, nós, na minha época se falava muito exclusão, não era para nem visitar. Então hoje, por exemplo, as pessoas fazem isso, denigrem a imagem da pessoa diante da igreja. E o que acontece? Elas, hoje muitas delas acabam indo na justiça e acaba punindo o pastor. Então por isso hoje só se fala disciplinar, não fala mais em exclusão, apesar que ela tem o mesmo molde, a mesma coisa em muitas igrejas. Então como que era feito isso? As pessoas tinham que chegar diante do pastor, confessar o seu pecado, depois o pastor levava para a igreja e dizia: fulano fez isso e ele não pode, ele está excluído da igreja. E aí, por exemplo, nós precisamos procurar fazer as coisas de maneira certa, conforme diz a Bíblia. O que o pastor faz? Dá uma penitência, como o padre na igreja católica dá uma penitência. Manda depois do confessionário ali, manda rezar tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, e é dessa forma mais ou menos que prossegue, mas com uma diferença da igreja evangélica. Com muito mais responsabilidade, a igreja católica tem trabalhado, tem tratado com essa forma com os seus membros. Porque a igreja ela tem jogado no ventilador e muitas pessoas não conseguem mais se levantar, porque todas as pessoas conhecem o seu problema. Não entendem muitas pessoas que o segredo da confissão não pode ser violado. Segundo o artigo 154 do Código Penal, a quebra de sigilo é punível com multa e até detenção de 3 meses a 1 ano. Os pastores precisam saber disso. E os artigos 229 do Código Civil e o 207 do Código Penal dizem que padres e outros profissionais não podem ser obrigados a quebrar o segredo, mesmo em depoimento judicial. Eu quero que o internauta entenda, eu não estou aqui, por exemplo, batendo, eu estou dizendo que nós precisamos alguma coisa mudar. Esse negócio que a igreja vai perdoar pecado, vírgula. O pastor vai perdoar pecado, vírgula. O padre vai perdoar pecado, vírgula. Quem perdoa pecado é Jesus. Porque somente Ele consegue conhecer o nosso coração. Nós confundimos quando diz: eu vos dou autoridade. Meus queridos, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus. Ele está explicando qual o caminho do processo. É claro que nós cometemos pecado contra o estatuto da igreja. Só a igreja tem o poder para perdoar esse pecado. Pecado que nós cometemos contra um irmão, contra outra pessoa, só nós temos condições de ir lá e pedir perdão para que Deus possa nos perdoar. Nem Deus perdoa o pecado que eu cometi contra alguém se eu não for até Ele. Viu, meus queridos? Então nós precisamos nos preocupar. E de que maneira que nós devemos proceder com o perdão. Então perdoar pecado requer uma análise infalível do coração das pessoas, um conhecimento pleno de fatos ocorridos
e do que se passa no coração de alguém. Então eu quero mostrar aqui para vocês que nem a igreja, estou dizendo em forma de comunidade, nem a comunidade evangélica, nem o pastor, nem o padre tem condições de conhecer, de fazer uma análise infalível do coração de uma pessoa. E aí nós vemos na igreja que aí, por exemplo, as pessoas confessam, né, um pecado, ele leva para a igreja, e o que que acontece? Aí ele dá uma sentença, 6 meses, 1 ano, 2 anos, quer dizer, é um perdão entre aspas. Ele não, a igreja, por exemplo, a comunidade, junto com o seu pastor, em muitos lugares acontece isso, elas não conseguem perdoar, não conseguem ajudar aquela pessoa. Então, aí diz, mas como vai confessar pecado? Meus queridos, eu ainda não encontrei na Bíblia dizendo que você precisa confessar o teu mal feito, que não vai ficar diante de uma igreja, porque isso as pessoas não estão preparadas para ouvir o que você fez. Talvez é degradante. Então qual é o conselho? Quando a pessoa vem realmente arrependida, claro, ela vai ter que falar com seu pastor, mas seu pastor precisa estar pronto para ouvir, e daí tomar uma posição e ajudar essa pessoa. Uma vez que ela vem arrependida, confessar a sua falha, falar para ela, está dizendo, me ajuda nessa situação, e o pastor vai dizer para ela qual que é o processo. Realmente ela tem que arrepender de todo o coração para que ela possa alcançar a vitória, e ela não pode continuar praticando a mesma coisa. Mas os ministros jogar para um plenário vai correr o risco de matar espiritualmente para sempre aquela pessoa, embora ela seja culpada do ato que cometeu. Mas o processo da igreja, uma vez que o arrependimento está na pessoa, é ajudar para que ela consiga o perdão de Deus. Então, meus queridos, nesse tópico nós veremos quais foram as atitudes tomadas para que tivesse início o reavivamento. Fiz aqui um parente. Saindo agora desse parente, nós vamos ver que nesse tópico veremos quais foram as atitudes tomadas para que tivesse início o reavivamento. Então a igreja, meus queridos, ela tem de estar em um só propósito, com o mesmo objetivo espiritual. Esta guerra que existe entre os membros, entre os obreiros, ela afasta o avivamento. Nós precisamos voltar a viver, a ser um o coração do povo, e aí estamos em um só propósito e um só objetivo espiritual. Então avivamento não é gritaria, não acontece somente onde está aquele grande barulho, não é a correria que nós vemos em igreja, é até uma vergonha as pessoas dizem que está tomado pelo Espírito Santo e corre no corredor da igreja para lá e para cá, pula para lá, pula para cá, e muitas vezes na hora que está sendo exposta a palavra de Deus. Quer dizer, eu vejo isso aí, mas aí com alguém atrapalhando, porque em vez das pessoas prestar sentido e se alimentar da palavra que está vindo do púlpito, ela está confusa, porque ora ela presta atenção na palavra, ora ela fica olhando aquele camarada que diz estar tomado pelo Espírito Santo e agindo de uma forma inadequada, parecendo um menino. Outra coisa também que nós temos que ter cuidado, que não é avivamento. Avivamento não é enquanto a pessoa está pregando, um irmão ou uma irmã sai lá do banco pulando e tal, e vai, por exemplo, no púlpito e pega um obreiro lá e fica profetizando para ele lá uma meia hora. Paulo diz da decência e da ordem no culto. São coisas que é dominada pelo homem. Eu tenho uma profecia para entregar, eu vou entregá-la no tempo certo. Eu não posso entregá-la fora de ordem. Eu não posso entregar uma profecia que vai atrapalhar o mandamento da obra de Deus. Então isso não é avivamento. Avivamento é muito mais que isso. É voltar ao início, é voltar ao primeiro amor, é resgatar os valores espirituais que foram esquecidos com o passar do tempo. Você vai ver nessa lição que o povo faz uma reflexão e eles veem que o seu antepassado cometeram bobeiras e agora eles querem voltar e querem obedecer. A importância do jejum,
da oração e da leitura da palavra de Deus. A narrativa bíblica diz que os filhos de Israel se ajuntaram com jejum e pano de saco, além de trazerem terra sobre si. Todos os que pertenciam à linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos que viviam ao redor e se humilharam perante o Senhor, confessando os seus pecados e as suas iniquidades e as iniquidades de seus pais. Então, meus queridos internautas, na velha aliança, o povo apresentava seus arrependimentos através de suas vestes, jejuns e confissão pública. Era um ritual, eles se vestiam de saco e eles tinham aquele ritual, então era exterior. Então a representatividade do culto estava atrelhada a rituais e ações exteriores. Mas na nova aliança é diferente. A representatividade do nosso arrependimento está atrelada ao produzir frutos dignos de arrependimento. É diferente daquela época. O povo chorava, o povo gritava em praça, o povo gemia. Então o arrependimento fazia uma apresentação pública. Na velha aliança, na nova aliança, são os frutos. Os frutos vai dizer se nós realmente mudamos a nossa maneira desobediente de viver. Então é o fruto que vai mostrar se realmente nós estamos arrependidos do mal que estávamos fazendo. Porque, meus queridos, depois de ouvir a palavra, o povo ficou com o coração quebrantado e com jejum e oração reconheceu e arrependeu-se dos seus pecados. Lembra que Esdra fez a leitura da palavra? E aí o povo quebrantou seu coração, né? E arrependeu dos seus pecados. Ainda hoje podemos usar esses mesmos recursos. A oração, o jejum são relevantes para nós, pois nos ajudam a termos disciplina e santidade na caminhada cristã. Então esses recursos que eles usaram, ainda hoje nós podemos usar. 1.2, a preparação do povo. É interessante observar o período em que os israelitas permaneceram em pé, ouvindo a explanação da palavra. Com o tempo dividido em vigílias, a quarta parte do dia, entende-se 12 horas para o dia e 12 horas para a noite. Representaria 3 horas, né? E aqui o comentador diz que infelizmente muitos, quando se trata de assistir artistas, né, evangélicos ou não, possuem forças para ficar aguardando por 5, 6 ou mais horas seguidas. Isso é uma verdade. Nós vemos pessoas que valorizam até um artista muito mais que seu pai. Tem pessoas que passam uma semana lá esperando pelo artista. Nós precisamos ter grandes desejos para ouvirmos a palavra de Deus. Mas isso também não nos dá o direito de sermos cansativos com o povo. Paulo diz: fazer tudo com decência e ordem. Porque aqui o povo fazia uma reunião talvez anual, porque tinha dificuldade. Não é igual nós, que nós temos reunião diárias. E isso é para que nós possamos dividir os tempos com as outras necessidades que nós temos. Então nem por isso o pregador ou o ensinador da escola dominical vai dizer que tinha que ter 3 horas de escola dominical, que tinha que ter 3 horas de pregação. Não, senhor. O que nós precisamos é fazer as coisas com decência e ordem e de maneira que as pessoas possam aproveitar. Mas quanto o comentador da lição comentar que as pessoas passam muitas horas na fila e se cansa com 20 minutos de palavra, isso é verdade. Nós precisamos dar prioridade à palavra de Deus, pois a preparação do povo através do ensino permite que nós estejamos mais na posição de reavivarmos as nossas vidas. Os levitas se dirigiam em oração e era muito importante para que eles pudessem compreender e ver que eles estavam fora do caminho do Senhor. Então, meus queridos, a grande falha da igreja de nossos dias é que nós estamos vivendo muito barulho, muito movimento, mas pouco compromisso com a palavra.
camarada é barulhento na igreja, parece pegar o céu com a mão, mas quando você vai ver sobre o seu conhecimento da palavra, ele não tem nada guardado no seu coração. É um menino usando uma madeira. Então nós precisamos entender que o reavivamento depende do conhecimento da palavra de Deus, é intrínseca em nós. 1.3, o testemunho diante dos inimigos. Naquele momento, Israel era inferior numericamente em relação aos seus inimigos. Contudo, a leitura bíblica e, consequentemente, a lembrança das promessas de Deus fez-lhe renascer na fé. Então, meus queridos, a fé ela é conhecida por remover montanhas. Ela é o conhecimento da palavra de Deus e que nos torna grande, ainda que estejamos em número inferior. Quer dizer, vencemos batalha. Então, o mesmo, meus queridos, precisa acontecer conosco. Devemos viver em constante contato com a palavra do Senhor. Não podemos abandoná-la. Nossa fé deve e será despertada quando nós procuramos nos alimentar da palavra de Deus. Então, à medida que conhecemos a palavra e à medida que cremos em suas promessas, nos ajuda a prosseguir, nos ajuda a reavivar. Então é da palavra que somos fortalecidos por Deus. O objetivo da segunda parte da lição: destacar os conteúdos práticos experimentados por Neemias que nos são muito úteis na atualidade. 2. Oração pelo povo. Os levitas tiveram o cuidado de iniciar o período de oração com adoração. Então, meus queridos, oração pode ser vazia. Você fala, mas você não está adorando. Então, orar e adorar. Nós podemos verificar 3 partes importantes nessa oração. Através da oração, aquele povo contemplaram a majestade de Deus. Se nós fizermos o mesmo, seremos alcançados pelas mesmas bênçãos. 2. Eles exaltaram o poder de Deus. Quer dizer, nós também precisamos aprender a exaltar a grandiosidade de Deus. 3. Eles escreveram seus graciosos feitos em favor do seu povo. Nós também precisamos conhecer a palavra, como eu venho batendo nessa tecla, conhecer a palavra, para que nós possamos descrever sobre os grandes feitos que Deus tem feito de geração em geração. 2:1, o exemplo de Abraão. O quebranto causado pela leitura bíblica e completado pela oração fez o povo recordar o exemplo de Abraão, a quem Deus tirou da terra dos caldeus e o conduziu até a terra da promessa. Então, quando Esdras fez aquela leitura diante do povo, eles lembraram do concerto da aliança de Deus com Abraão. Para selar sua palavra a Abraão, o Senhor fez com ele uma aliança. Era preciso entender que as experiências vividas pelo patriarca Abraão não estavam tão longe deles, ainda que tudo dissesse ao contrário. Então a esperança deles continuava viva. Foi um grande avivamento a leitura da palavra de Deus. 2.2, obediência, o passaporte para a bênção. Certamente um grande questionamento nasceu no coração daquele povo. Se Deus abençoou Abraão e confirmou sua palavra, o que devemos fazer para sermos abençoados também? Lembra que Deus disse que para Abraão, quando fez promessa e Abraão obedeceu prontamente, Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E sendo que Deus disse a Abraão que nele seria bendito todas as famílias da terra, incluiu a nós que estamos vivendo esses últimos dias. Então nós precisamos recordar o exemplo do patriarca. Abraão havia obedecido, e isso mostra que Abraão sempre reagia respondendo com a obediência. E a Bíblia diz que assim partiu Abraão
como o Senhor lhe tinha dito. Então Abraão conversava com Deus, e Deus dizia, Deus colocava claramente o seu plano na vida de Abraão, a estratégia, né, as linhas que ele deveria percorrer. E ele, a Bíblia, em Gênesis capítulo 12, versículo 4, diz que ele fazia as coisas conforme Deus tinha lhe ordenado. Abraão viveu toda a sua vida em submissão a Deus. Precisamos lembrar que a obediência contínua sendo o passaporte para a bênção. Então nós precisamos lembrar e nos colocar a obediência contínua como um passaporte para a bênção, para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem para o seu povo. 2.3, uma oração verdadeira. É uma das orações mais conhecidas, a oração do Pai Nosso, Mateus 9:13. Somos ensinados por Jesus Cristo como seus discípulos que uma oração, para ser eficaz, não pode ser apenas um momento de pedido sem fim. Tem pessoas que quando se ajoelham diante de Deus só sabem pedir. Pede, 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 esquece de adorar, esquece de agradecer a Deus. Então para muitos, a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, não passa de uma mantra, que é repetida quase sem pensar, como se algum poder existisse em uma simples repetição. Então, meus queridos, pedir, 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 não é dessa forma. Não é uma vã repetição. A Bíblia fala, não usei de vã repetição. Não vai ter poder algum, você está repetindo as coisas. O que vai ter poder, vai ter efeito, é a clareza de que você se aproxima de Deus, orando, adorando e pedindo a Ele que supra as suas necessidades. A oração do Pai Nosso é para que nós possamos aprender o sentido da vida. Há pessoas que estão na igreja vivendo uma vida sem sentido, ainda não conseguiram achar o sentido da sua vida, vivendo vidas vazias, sem rumo, levada pelas circunstâncias que lhe atingem dia a dia, e que nem sempre a levam para perto de Deus. Tem que dar sentido à vida. Ô crente, você faz parte daqueles que vai morar nos céus. Isso é se você fazer parte. Sua vida precisa ter sentido. Você não pode viver uma vida vazia. E aí, meus queridos, é onde nós precisamos entender que o Pai Nosso quer dar sentido à nossa vida. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A grande lição aqui, meus queridos, é aprendermos que em Deus e na busca de fazer a vontade dEle, encontramos o sentido verdadeiro da nossa vida. Então aprenda a saciar seus desejos. Nós temos outras necessidades, então, como necessidades físicas e emocionais. E o Pai Nosso ensina dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O grande ensino aqui é buscar em Deus a saciedade do peso da culpa. Os filhos de Deus não devem encarregar esse peso terrível da culpa, nem devem colaborar para que outros também o carreguem. Perdoa-nos a nossa dívida, assim como nós perdoamos aquele que nos deve. Então Jesus nos ensina a viver uma vida com sentido. Ali na oração, se nós formos olharmos, né, o objetivo do ensino da oração do Pai Nosso, nós vamos ver que o Pai Nosso dá sentido à nossa vida. A verdadeira oração envolve adoração, envolve louvor a Deus, confissão e arrependimento de pecado, gratidão, pedido de perdão, súplicas, petição e intercessão para os outros. O livro de Neemias é repleto de orações, nos mostrando que na trajetória do povo de Deus é indispensável que busquemos a direção do Senhor. Se somos cristãos, vamos buscar que Deus dirija a nossa vida. O objetivo da terceira parte da lição: identificar como Neemias analisava o progresso da obra que o Senhor lhe havia confiado. Então, nesse último ponto, nós vamos identificar como um grande líder avalia o progresso da obra.
Tem igreja, meus queridos, que se fosse fazer um relatório a cada ano, no final do ano fizesse um balanço, não tem um novo convertido inscrito, não tem uma reconciliação. Então nós precisamos aprender alguma coisa com Neemias, que é o objetivo desse ponto. Analisar o progresso da obra que o Senhor nos confiou. 3. O povo e o firme conserto. Há uma expressão popular empregada quando alguém finalmente entende algo. Caiu a ficha. É o que se pode dizer naquele grupo, enquanto tomava conhecimento da história de seus antepassados. O povo estava vivendo de uma maneira que não agradava a Deus. E daí quando Esdras começa a contar a história dos seus antepassados, aí tardiamente cai a ficha. Porque cair a ficha quer dizer, meus queridos, entender tardiamente. Quer dizer, talvez um cérebro lento para compreender as coisas. E aí, por que isso, meus queridos? O cair a ficha, você entende com atraso. Quando deveria processar antes, na hora que você ouviu, já processar. Mas graças a Deus que ainda caiu a ficha, ainda conseguiram ver o estado que ele estava. Eles poderiam dizer como nossos pais puderam repudiar a aliança oferecida por Deus. Eles iam, a cada parte que Esdras ia lendo, eles observavam como foram ingrato a sua geração do passado. O relato desse históricos oportuniza alguns ensinamentos para nós. E um deles é no 3.1, admoestados quanto à desobediência. Muitos de nós seríamos mais felizes se aprendêssemos com os erros dos outros. Nosso cotidiano é cheio de experiências que, se bem analisadas, nos ajudará a errar menos. Aquela comunidade estava relembrando e aprendendo ao ler a história de seu povo, que a desobediência traz sérias consequências. Veja que o povo de Deus, o povo de Israel, é um povo sofrido, um povo que vinha enfrentando altos e baixos. Uma hora está lá em cima, outra hora está caindo lá embaixo. Por quê? Por causa da desobediência. A vida, meus queridos, a vida é uma oportunidade de aprendizagem constante. Por isso é fundamental pertencer ao grupo dos sábios que aproveitam tudo de bom que a vida nos preparou. Quer dizer, eu quero pertencer ao grupo dos sábios. Embora eu não seja sábio, mas eu quero pertencer ao grupo dos sábios. Por quê? Porque o grupo dos sábios, eles aproveitam tudo de bom que a vida preparou. Ele aprende com os erros dos outros. Ele não vive na mesmice, ele não é medíocre. Ele está sempre crescendo. Porque assim, se você obedece a Deus, você está aliançado com Deus. Se você desobedece, você quebra a aliança. E daí você se afasta e começa a andar longe de Deus. Nos dias atuais, nós também podemos aprender muito com os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Não abandone, não coloque esse livro na gaveta e deixe lá. Você vai ter um grande prejuízo, você vai perder de aprender muita coisa. Aqueles que não aprendem as lições da história são condenados a repeti-las sempre. Então vive sempre na mesmice, sempre cometendo os mesmos erros, porque não pertence ao grupo dos sábios. 3.2. Revelar os empecilhos para a renovação. Infelizmente, a conquista da terra prometida nunca foi satisfatoriamente completada. Qual o problema? Falha em acreditar nas promessas do Senhor Deus e em obedecer. Deus exige de nós obediência, meus queridos. Esse evangelho de rosa que vocês pregam aí, que não tem espinho, que as pessoas tá tudo bem, esses profetas que tá profetizando coisa boa para você na internet, no WhatsApp, hoje é o dia da tua vitória, são profetas de Baal. Isso é uma miséria que existe no meio dos cristãos. Porque Deus vai te abençoar, a tua bênção está atrelada à obediência ao Senhor.
Então eu fico olhando, esses profetas chegam na igreja e profetizam para a multidão. É claro que na multidão alguém vai corresponder com aquela profecia. Agora eu quero ver apontar como fazia os homens de Deus, enganadores, despreparados. Agora quando aquela profecia que traz de crescimento, de edificação, eu dou amém. Mas esses meninos que saem correndo para lá e para cá e que saem cochichando no ouvido das pessoas e não acontece nada, isso é para a sua própria condenação, falando o que Deus não mandou falar. Existe o pecado de omissão e o pecado de comissão, que era uma coisa que continuamente era repetida por aquele povo. Parece que a lembrança dos feitos de seus pais, a saber, capturaram cidades fortificadas, possuíram casas cheias de boas coisas, beberam de cisterna que não cavaram e comeram das vinhas que não plantaram. Não os levou a se deleitar em Deus, mas sim a agir com arrogância. A arrogância tem atrapalhado o crescimento da igreja, atrapalhado o crescimento do povo, e a arrogância de Israel levava eles para longe de Deus, porque Deus exigia obediência. 3.3 aplicar aos nossos dias. O contato com a história oferece-nos um ponto de vista sobre os problemas dos dias atuais. Podemos aprender com o exemplo dos que nos precederam. Somos instruídos também acerca do que Deus tem feito na vida dos outros. Então nós precisamos dar uma olhada para que nós possamos aprender com os erros dos outros. Uma vida piedosa traz muitos benefícios. Em Hebreus nós encontramos uma afirmação que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele fez no passado, Ele faz hoje e fará na eternidade, e fará eternamente. Então o que precisa de nós é obediência. A atitude dos judeus, que à época viraram-lhe as costas, nos ensina que devemos aproveitarmos as oportunidades de aprender mais sobre a fidelidade de Deus. Nós estamos em grande oportunidade de aprendermos, mas nós temos que entender que nós vamos aprender e seguir firme em obediência ao Senhor. Então, devido à compaixão de Deus, por intermédio do arrependimento, a esperança sempre pode ser revivida. Graças a Deus, por isso que se nós andamos em obediência, temos esperança. Conclusão: a oração dos levitas mostra esperança para o futuro. Nosso pedido também deve ser embasado no caráter imutável de Deus. Como seus servos, devemos perseverar em oração, chegando com confiança ao trono da graça. Ele é grande e poderoso, terrível e imenso em poder. Que nós possamos prosseguir obedecendo ao Senhor, conforme diz a sua palavra. Queridos internautas, chegamos ao final de mais uma escola dominical virtual. E até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.